Há uma passagem nas Escrituras que me chama muita atenção pela forma como algumas pessoas têm interpretado essa passagem. A maioria vê de um jeito, eu vejo de outro. E o objetivo desse vídeo basicamente não é tentar trazer uma visão diferenciada somente, mas é pelo menos abrir a sua mente para uma outra possibilidade de entendimento do texto. Refiro-me aqui à passagem de 1 Coríntios capítulo 13, quando ali nós encontramos a expressão face a face, e uma outra expressão que é bem interessante, quando ele vai dizer que nós conheceremos como somos conhecidos. Geralmente o face a face é interpretado como estando diante de Deus, numa visão escatológica. Eu tenho essa visão de que o perfeito ali é o escatom, é o momento em que aquilo que nós esperamos não precisaremos esperar mais nada. A perfeição, a completude chegará e não haverá mais nenhuma expectativa daquilo que nós esperamos hoje. Aquilo que nós esperamos agora, não esperaremos mais. O perfeito terá chegado. Muito bem. Muitos acreditam que a expressão face a face é uma referência a esse encontro com Deus. E a ideia de conhecer como se é conhecido, como a ideia de desse ser conhecido, o verbo passivo, muitos interpretam como um tipo de passivo divino. E a ideia de que eu conhecerei como eu sou conhecido. Por quem? Por Deus. Eu acredito que é uma outra possibilidade de entender a questão. E a chave da minha proposta aqui é entender que tudo isso é uma ilustração. O apóstolo Paulo vem falando da vinda do perfeito. Aliás, a tônica maior da última parte daquele capítulo é falar do fato de que o amor não acaba, né? Que o amor é eterno, ele não acaba jamais, a fé vai acabar, a esperança, algumas coisas, os dons vão acabar, que é o ponto lá. Não somente o dom de línguas, não somente o dom de conhecimento ou profecia, mas todos os dons. Aqueles dons estão ali de forma de representação dos outros dons. E Paulo se propõe a comparar o amor não somente a esses três dons. É até ridículo algumas pessoas acharem que somente aqueles três dons estão se referindo ali. Na verdade, Paulo tem comparado o amor desde o começo, no capítulo 12 ainda, lá no final do 12, ele vai dizer que ele vai representar o caminho sobremodo excelente. Sobremodo excelente ao quê? A todos os dons, não somente a esses três dons. Voltando então, Paulo vem falando dessa ideia de que o perfeito, quando o perfeito vier, então os dons vão acabar, enfim. Mas aí ele vem com ilustrações, né, que mostram estágios. Ele fala do conhecimento, ele vai dizer hoje o nosso conhecimento é como um espelho. E logo esse conhecimento será como se fosse um conhecimento face a face. Eu acredito que Paulo está dentro da ilustração. A palavra face a face está em contraste com o espelho. E o ponto de Paulo para mim basicamente é esse. A ideia é de que ele não está entrando tanto no mérito de se nós estaremos em contato com Deus, face a face com Deus. O ponto do Paulo é nível de conhecimento. Há um nível de conhecimento que o espelho me dá, mas quando eu estou face a face com alguém, o conhecimento que eu tenho daquela pessoa é muito maior. E a ideia de conhecer como se é conhecido, é a ideia exatamente, é uma frase paralela à ideia de face a face. Quando eu estou face a face com alguém, eu estou sendo conhecido como realmente eu sou. E a ideia é de nível de conhecimento. Basicamente, ele está fazendo um contraste entre dois momentos de conhecimento. Ele fala da criança, da vida de criança e adulto, e agora um conhecimento gerado pelo espelho e um conhecimento gerado face a face. Estão ainda dentro da ilustração. Eu não acredito que a expressão face a face ali faz referência ao nosso encontro com Deus. E nem acredito que o conhecimento que ele está fazendo referência lá no verbo passivo, né? Conhecerei como eu sou conhecido. A ideia de que quando eu sou conhecido face a face por alguém, a pessoa que está me vendo me vê perfeitamente. Enquanto se eu tivesse o conhecimento da minha face por meio do espelho, esse conhecimento seria borrado, porque o espelho antigo era de bronze. Então, o reflexo do espelho é inferior ao conhecimento que alguém tem de mim quando ela olha para a minha face. Essa é a ideia, um conhecimento gerado pelo espelho e um conhecimento gerado por um encontro direto face a face. Aquela pessoa que nos conhece é qualquer outro tipo de pessoa, é alguém que está diante dos nossos olhos. A ideia é essa. Portanto, eu acredito que para se dar cabimento a essa minha interpretação, essa minha forma de ver o texto, é entender todas aquelas sentenças que vêm em seguida como ilustrações. A criança e a fase adulta, o espelho e o face a face. Não há uma referência direta ao nosso encontro com Deus, apesar de que se você pode pensar nisso com respeito à perfeição, mas o face a face, na verdade, é questão de nível de conhecimento. Há um conhecimento muito maior quando o perfeito vier,
há um conhecimento muito mais amplo quando o perfeito vier. É um conhecimento equivalente a um conhecimento que você tem quando você encontra alguém face a face. O conhecimento que a pessoa tem da sua face é muito maior do que o conhecimento gerado pelo espelho quando você está diante dele. É isso aí. Fica a dica então para você se abrir para essa outra possibilidade de entendimento. Valeu!